falar agora a respeito da nossa palestra de hoje, Vigilância dos Pensamentos, com Ulisses Batista. Vamos lá, Ulisses. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Como é que vão? Tudo bem, graças a Deus. Esteja todo mundo bem aí. Opa, deixa eu erguer um pouquinho aqui teu volume, agora acho que tá ótimo. Então vamos lá, hoje nós já temos aí um pessoal aqui nos assistindo, pessoal no Facebook, Marlene, o Eros. Eu falo pessoal do Facebook, gente, porque aqui eu não consigo visualizar o nome, só quando eu entro lá no Facebook, depois que eu consigo saber de quem se trata, tá? Mas depois, aqui tem uma pessoa me perguntando que tipo de voluntário, né? No caso nós estamos precisando para o reforço escolar, lá na comunidade do Baracela. Então, se a pessoa, dependendo do lugar onde ela está em São Paulo, ela pode ou se dirigir direto para lá, combinando naturalmente, né, com os voluntários que já trabalham lá todo final de semana, combinando de se encontrar lá junto, ou vir até a casa e, a partir da casa, sair com o pessoal para lá, né? Me manda um e-mail, é o dúvida.ceia@gmail.com. Me manda um e-mail com teu nome, teu telefone, eu peço para o pessoal entrar em contato com você, tá bom? Então vamos lá, Ulisses. Vamos falar hoje a respeito da vigilância do pensamento. Você quer dar uma introdução nesse assunto? Bom, não, se quiser começar com aquele esqueminha de pergunta que a gente falou, você pode, senão eu posso falar também, não tem problema. Então vamos lá, vamos começar, porque a gente já trouxe algumas vezes esse assunto, e ele é sempre um assunto que traz mais dúvidas, né? O pessoal às vezes manda para a gente, fala assim, olha, vamos falar a respeito disso de novo, né? Que a gente queria entender algumas coisas. Então, de algumas dúvidas que a gente tem por aí, a maioria das pessoas, vamos começar pelo começo. Então, vamos saber o que é o pensamento. Justo, foi eu que, inclusive, sugeri que a gente começasse daí, porque existe uma razão, um motivo para que a gente comece por essa pergunta. A questão é, eu vou usar aqui um texto da Joana de Ângeles chamado O Pensamento. Então, a Joana de Ângeles ela vai alertar que no passado, como se existia muito aquela questão de se acreditar apenas no material e não existia nada além da matéria, segundo se diziam os estudiosos, alguns filósofos do passado, embora tivessem alguns que acreditassem em algo mais, a grande maioria era materialista. Então, acreditava-se que o pensamento fosse uma secreção do cérebro, assim como é o pâncreas, ele secreta a insulina, o estômago, os sucos gástricos, alguma coisa assim. Então, se acreditava que quando a pessoa morria, né, a desintegração do cérebro material ia fazer com que não existisse absolutamente mais nada. Quando chega não só o advento do espiritismo, mas alguns já acreditavam nisso, que a sede do pensamento ela não se encontra no corpo físico, ela se encontra, logicamente, no espírito. Então, a grande colocação que, quando eu tenho a oportunidade de falar nesse tema, eu faço hoje uma coisa que todo mundo tem na sua casa, é um roteador Wi-Fi. Todo mundo conhece um roteador Wi-Fi. Então, a comparação ela é simples. A informação ela está toda, hoje em dia, na nuvem. Ela está toda em ondas aí, sobrevoando, e quando você necessita daquela informação, você vai lá, baixa a informação no seu HD, no seu computador. Então seria como se o nosso cérebro ele atuasse como um roteador de Wi-Fi. Ele está o tempo todo recebendo e enviando informação. Ele está o tempo todo trocando a informação com o meio ambiente. Mas qual é a diferença? A diferença é que assim como o som ele anda, ele navega pelo ar, ele se propaga pelo ar,
o pensamento ele vai se propagar através do fluido cósmico universal. Então, aquilo que transmite o pensamento é o fluido cósmico universal. Então, por aí nós já podemos ver que não existe limite para a transmissão do pensamento. Tá? Então, acho que definido aqui que o pensamento ele não tem a sede no corpo, e sim ele tem a sede no espírito, a gente já começa a entender o contexto de uma forma melhor. Por isso que a gente quis colocar isso logo de princípio. Porque às vezes, fugindo um pouco aqui do roteiro, às vezes as pessoas pensam, né, mas onde é que está o meu pensamento? Meu pensamento está na cabeça, né? Está no corpo, tá nos olhos, está na testa, né? A gente vê muitas ilustrações que na internet ou em diversos tipos de publicações mostrando o terceiro olho, né? Aquelas ondas que saem daqui, né? E filmes também, né? Filmes variados que dão noções a respeito disso. Então, é como você falou, ele não é um patrimônio da matéria, é um patrimônio do espírito. Aí fica mais fácil da gente conseguir visualizar, de entender isso também. Muito Olha interessante. Só, quando você tem pessoas que têm algum problema, esse problema, vamos supor, existem aí pessoas que têm autismo, existem pessoas que têm microcefalia, alguma coisa assim, tudo. Então, essa ligação entre o plano espiritual, o seu espírito que tá do lado do plano espiritual com o seu corpo, existe um problema. É uma transmissão que ela não se completa. Por exemplo, com as pessoas envelhecendo, existe o Alzheimer. O Alzheimer, o espírito ele perde a ligação com o corpo. Então, por mais que o espírito, em todos esses casos, ele esteja são no sentido de que ele consegue raciocinar, existe um bloqueio entre o espírito e o aparelho dele, que é o corpo. Então, essa transmissão, ela não é feita de uma forma completa. Então, nós recebemos certa vez uma comunicação de um espírito encarnado, tá? O rapaz tinha microcefalia, e ele disse o seguinte, na comunicação em desdobramento, logicamente, é possível isso, acontece, é raro, mas acontece. Ele deu a seguinte comunicação, falou, olha, eu não consigo me expressar através desse corpo. Eu sei que no passado eu tive problemas e por isso que eu estou desta forma, para resgatar esse problema, mas esse corpo eu não consigo me expressar. Eu não consigo fazer as coisas que eu gostaria de fazer, mas estou aprendendo com o que aconteceu. Então, você veja, o pensamento, para nós que somos, que temos a possibilidade de ter a nosso uso, a razão, o livre-arbítrio, ele é extremamente essencial. E a gente vai entrar um pouco mais nessa questão aí mais à frente. Maravilha. Então me diga agora, qual que seria a importância, né, que é o tema de hoje, né, vigiar os pensamentos, a vigilância dos nossos pensamentos. Tá. Então, a segunda citação nós vamos fazer é de uma passagem de Mahatma Gandhi. Ele disse o seguinte: vigie as suas crenças, porque as suas crenças elas se transformam em pensamentos. Em seguida, os seus pensamentos eles vão se traduzir em palavras. As suas palavras vão originar ações. As suas ações, acontecendo de uma forma rotineira, sendo repetidas, elas vão se tornar um hábito. O hábito vai demonstrar os seus valores morais.
E através disso, você está trilhando o seu destino. Você está marcando a estrada pela qual você vai percorrer. Então, começando com isso daqui, quando eu estava conversando com vocês, eu me lembrei dessa passagem aqui do Livro dos Espíritos, que é capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. No item 457, a gente vai ter a pergunta: os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Resposta que os espíritos deram a Kardec: conhecem muitas vezes aquilo que desejaríeis ocultar a vós mesmos. Nem atos e nem pensamentos podem ser dissimulados a eles. Tá? Na Gênese, nós vamos encontrar uma passagem que fala da fotografia do pensamento, que é o laboratório do mundo invisível. No laboratório do mundo invisível, essa fotografia do pensamento, ela vai dizer o seguinte: tudo aquilo que nós pensamos se exterioriza e forma uma imagem ao nosso redor. Essa imagem, ela vai determinar o tipo de influência que eu vou receber dos espíritos. Aí eu retorno para o Livro dos Espíritos na questão 459, aonde a pergunta que o Kardec fez foi: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Então os espíritos respondem: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Mas por que eles nos dirigem? Eles nos dirigem porque nós permitimos, porque o livre-arbítrio é nosso. Só que, como a gente falou no início, o nosso cérebro está fazendo esse exercício através da glândula pineal, que é a antena, de receber e de enviar os pensamentos e trocar esses pensamentos com o universo, ao nosso redor. Então, quando esse pensamento nosso se exterioriza, ele vai se afinizar com aqueles outros espíritos que estão ao nosso entorno. E aí, por uma questão de sintonia, ele vai conectar com a gente. Nós é que damos essa possibilidade, a tomada que nós abrimos, a porta que a gente abre para que eles possam chegar em nós, eles virem ao nosso encontro. É interessante que a gente consegue trazer isso para exemplos do nosso dia a dia, que nem você falou do Wi-Fi, o Bluetooth é a mesma coisa. Hoje em dia as pessoas usam, né, o fone de ouvido, né, com Bluetooth. Quer dizer, ele só vai conectar se você der a permissão para isso, né? Exatamente. Então, o nosso pensamento, a nossa relação com outras pessoas e com os espíritos é a mesma coisa. Você falou Exatamente. a respeito dos espíritos nos conduzirem, né? Ou estarem a par dos nossos pensamentos. Eu lembro que uma vez um colega, eu comentei isso, né, a respeito disso. Ele falou assim, ele ficou indignado. Ele falou assim: como assim? Quer dizer, eu não tenho mais privacidade? Eu penso alguma coisa, todo mundo vai ficar sabendo, né? Os espíritos vão ficar vendo? É uma questão de afinidade, não tem como, né? Então, quer dizer, de acordo com o teor do seu pensamento, porque a pessoa, às vezes, suponhamos, a pessoa ela só pensa em festa, ela gosta só de se divertir. Ela vai criar conexão tanto com pessoas encarnadas desse mesmo tipo, porque vão estar frequentando os mesmos lugares, como espíritos que também pensam dessa forma e que gostam das mesmas coisas. Né? É alguém que gosta só de uma igreja, só de, por exemplo, fazer meditação, as pessoas afins vão se encontrar e os espíritos afins também. Então,
É tudo uma questão de conexão, não tem como negar que isso é diferente da matéria para a parte espiritual, né? Mas é interessante que as pessoas ficam chocadas quando você fala isso. Ela fala, como assim? Não tem privacidade? Eu achei muito engraçado. Aí, Cristina, acontece o seguinte: tem aquele dito popular, né, que separa a moral da ética, né, que fala assim: quando eu tô sozinho, é que eu sei quem eu realmente sou, porque se ninguém, quando eu tô com bastante gente, eu ajo de uma maneira, né? Agora, quando eu estou sozinho, eu me permito fazer coisas que eu não faria Em público. quando eu estou em público, exatamente. Então, e aí você entra nesse contexto, depois você vai conseguir até entender algumas coisas, quando, por exemplo, pessoas que são extremamente tranquilas, quando elas estão no meio de uma multidão, ela se permite fazer coisas que ela sozinha não faria. Então, existem os dois lados. Veja Sim. que isso é uma questão de afinidade de atitudes, de pensamentos e tudo. E isso vai longe, é uma coisa que a gente pode explorar bastante. Sim, sim, não, sem dúvida. E diz para mim que, e no caso Jesus, quando Jesus ele nos orientou, né? Orai e vigiai. Então tá Uhum. muito dentro disso, né? Mas uma vez a gente estava realmente conversando com algumas pessoas a respeito disso, e se fala vigiai, orai e vigiai, mas se você não vigiar, você não consegue nem orar. Porque o que acontece? No momento em que a gente deixa a vigilância e entra a influência externa, a gente acaba captando uma influência mais negativa do que positiva, nós acabamos entrando em uma vibração que muitas vezes isso aí vai acabar desembocando em uma depressão, em casos mais graves, e a pessoa sequer consegue orar. Então, a vigilância ela tem que vir primeiro do que a oração. A oração ela é essencial, a gente poderia até comentar um pouco mais a questão da mensagem da Joana de Ângeles, quando ela fala sobre o pensamento, e ela coloca como uma condição muito, muito boa a oração de te ajudar a que você se mantenha numa vibração boa. Mas ela tem que funcionar simultaneamente, não é um ou outro, tem que ser os dois, porque senão a gente acaba de uma forma ou de outra oscilando, e a gente precisa tentar oscilar cada vez menos, porque se fica muito tempo em altos e baixos, acaba que a gente acaba acostumando. E aí são aquelas coisas, é a raiva, é a reclamação, é a vingança. Então é mais fácil falar do erro do outro do que se tranquilizar. Então nós deixamos vir para nós, penetrar dentro do nosso interior a intranquilidade, quando a gente poderia olhar e enxergar as coisas e reagir de uma forma mais madura. Né? Quando nós conseguimos controlar, por exemplo, eu preciso controlar a minha alimentação, porque se a minha alimentação ela for desregrada, ela for tóxica, o meu organismo vai ser penalizado. O pensamento é um tipo de alimentação, só que é uma alimentação espiritual. Então, se eu mantenho, tem um texto muito bom que fala sobre o lixo mental, do Hermínio de Miranda. Se eu mantenho a minha ligação com o lixo 24 horas por dia, da minha mente só vai poder transbordar lixo. Essa que é a tese. Então, se você lê um livro bom, se você assiste um filme bom, se você mantém uma conversa edificante, como a gente está fazendo aqui, sim, a probabilidade de nós atrairmos a vibração e
a compactuação do pensamento com colegas e com espíritos bons, espíritos superiores, ela vai ser muito maior. Agora, eu vou gastar o meu tempo vendo programas de televisão, aqueles que ficam dando baixaria o tempo todo, aqueles programas, por exemplo, que só fala de crime 24 horas por dia. Imagina, eu vou voltar na questão da Gênese, imagina na fotografia do pensamento que você está emitindo. Kardec lhe dizia que essa figura da fotografia do pensamento é como se fossem fotos dinâmicas. Então, em linguagem de 1868, quando saiu a Gênese, não existia filme. Então, o que se entende como uma foto dinâmica? Foto dinâmica é um filme. São coisas se movimentando. Então, dizia na passagem do Evangelho que se você se imaginar matando outra pessoa, esse fato ele está acontecendo no teu campo, na tua vibração. É aquela questão do Evangelho, quando Jesus diz, se você cobiçar a mulher do outro, eu digo que você já se adulterou com ela. Não tem essa passagem? Então é justamente essa ideia. Esse é o contexto. Você pode não ter feito isso, transformado isso em algo materialmente falando, mas isso em vibração já aconteceu, já está inserido no teu contexto. Essa é a ideia daquilo que a gente tem que policiar na nossa cabeça, na nossa mente. Porque, na realidade, todo pensamento, ele gera... Quer dizer, a pessoa está pensando, mas o sentimento que ela gera a partir desse pensamento, ele grava intensamente, né? No perispírito ou no mental, a nível de subconsciente, talvez, isso fica gravado. Então, esse sentimento, ele acaba retornando para a pessoa. Acho que até que a pessoa possa repensar aquilo novamente e ressentir. Seria isso também? Exato. O pensamento, ele é capaz de modificar o nosso organismo. Porque o que acontece? Quando nós estamos pessimistas com alguma coisa, a gente acaba atraindo mais e mais o pessimismo. Então, isso acaba fazendo com que aquele contexto acabe se realizando. Da mesma forma, o lado positivo. Quando Jesus diz sobre a fé e ele fala da semente de mostarda, eu acho fantástico aquela passagem da semente de mostarda. Nós temos um vidrinho que a gente ganhou da federação com as sementinhas de mostarda dentro. Então, uma semente de mostarda, ela tem o tamanho de 1/3 de um grão de arroz. Então, daquela sementinha vai dar origem a uma árvore que tem de 3 a 4 metros de altura. Então, Jesus, quando ele vai falar da semente de mostarda, dizendo que se você tiver uma fé do tamanho de uma semente de mostarda, você é capaz de remover a montanha daqui para colar. Logicamente, não é a montanha terra físico, mas sim a figura de um grande problema. Então, se nós tivermos a fé, mas a questão é a fé com obras, é a fé com ação. Não é aquela fé de, ai meu Deus, eu queria tanto que acontecesse não sei o quê, e senta no sofá e fica esperando. Não vai acontecer. Infelizmente, não vai acontecer, não é assim que funciona. Porque Deus não é aquele pai bonzinho, 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 que tudo que o filho pede, dá. Porque aí o filho vai ser um filho mimado, né? Então ele vai explicar, isso daqui pode por causa disso, aquilo lá não, por causa daquilo outro. Agora, Deus vai nos tratar de uma maneira mais adulta possível, no caso de que nós temos essa sensibilidade que você falou,
de ter Deus dentro de nós. Então, isso através da própria intuição, nós vamos descobrindo esses sentimentos, vamos aprendendo com os nossos erros, com os nossos acertos. E é evidente que nós temos toda a condição de evoluir, que é uma fatalidade. Todos nós vamos evoluir. Alguns vão demorar mais, outros vão demorar menos. Por quê? Porque alguns vão trabalhar mais rapidamente, e outros vão demorar um pouco mais para se conscientizar daquilo que tem que fazer. Então é isso. Eu tenho uma mensagem aqui do Marco Prisco, psicografado pelo Divaldo, onde ele vai dizer o seguinte, ele fala em uma outra linguagem, eu vou traduzir porque fica mais fácil. Imagina que você é o cavaleiro e tem um cavalo. Então, nessa imagem, nesse exemplo, o teu espírito é o cavaleiro e o teu corpo é o cavalo. Então, se você não comanda, não doma o pensamento, é a mesma coisa de que o cavaleiro que deixa o cavalo comandar, e não ele. Então, ele não dirige, ele não faz o papel do dirigente. Então, nós, como espíritos que somos, precisamos dirigir esse carro aqui. Então, se eu deixar o carro tomar conta, esse carro só vai querer comer, beber, dormir e procriar. E não serve para fazer mais nada. Então, aí eu vou voltar lá no primeiro testamento, na passagem de Paulo, aonde ele vai dizer o seguinte: se a vida for só isso, comei e bebei. Aí é fácil, né? É fácil. Então, só que aí é o X da questão. Nós vamos dar preponderância para a nossa parte material ou para a nossa parte espiritual? Sim. A gente precisa de, no mínimo, uma divisão de meio a meio. Por quê? Nós precisamos da matéria, porque nós estamos na matéria. Eu vi que tem um tema lá desses aí que vocês vão falar, acho que no final de semana, né? Mas nós precisamos da matéria, mas nós não podemos nos esquecer que nós somos seres espirituais vivendo na matéria. E não o contrário. Sim. Esse é o ponto. Então, eu tenho que dar o alimento espiritual através da ligação que eu tenho. Do quê? Do pensamento. Do pensamento. Ele é o pensamento. O pensamento de Deus gera o universo. Então, o nosso universo, ele é gerido pelo nosso pensamento. Sim. O meu, o teu. E aí, todos os pensamentos juntos criam a biosfera do nosso planeta. Se o nosso planeta ele é mais tranquilo ou ele é mais belicoso, é o resultado do que as pessoas pensam. Porque o pensamento, ele vira a palavra vira ação. Foi o que a gente falou no início. Então, essa ação é que ela não vai ser um resultado, não vai ser um resultado bom para a gente, na medida em que o pensamento não vier de uma origem boa. Sim. Isso até a gente já meio que comentou sobre isso, né? Sobre a atração, porque o pensamento ele tem o poder da atração. A gente vai que na verdade é em função da energia que a gente gera a partir disso, né? Do que pensou, do que sentiu. Exatamente. Então, naturalmente, até como nós falamos, a gente vai atrair pessoas, espíritos e também situações, né? Onde a nossa vibração está na mesma faixa. Agora, porque às vezes é difícil para algumas pessoas entenderem, que nem a gente, minha mãe sempre falava, né? Sempre faz uma oração antes de sair de casa, pedindo proteção, né? Para você sair. Então, quantos de nós, né? Naquele dia que você acordou atrasado, você tá nervoso, você sai chutando cachorro, chutando tudo que tem pela frente, pega um carro
E aí você encontra alguém na mesma faixa de O dia vibração que embola você. tudo, né? Nossa, E, e é um exemplo, assim, é uma coisa que todo mundo já vivenciou em algum momento da vida, mas as pessoas têm a dificuldade, né, de ver a clareza, de ver a realidade nisso. então, olha só. Nós tínhamos comentado sobre a mensagem do Marco Prisco, onde ele estava falando da figura do cavalo e do cavaleiro. Sim, Né? sim. Aí ele vai dizer o seguinte na sequência. Eu vou ler para vocês aqui que é bem, bem interessante. Ele vai dizer assim: depois do amor, a retidão é o caminho mais fácil para a felicidade. Então ele está dizendo: olha, se você for uma pessoa de caráter reto, o caminho para a felicidade você vai ter um atalho aí. Aí ele continua: a retidão, porém, ela é serva do pensamento. Então, eu só vou ter uma atitude boa, uma moral correta, se o meu pensamento for bom, se o meu pensamento for correto. Eu preciso cuidar do pensamento. Aí ele adianta: para que o pensamento o ajude nas suas ações, é indispensável exercitá-lo na oração. A prece é para o homem o que o telhado representa para a sua casa. Se a mente tem o hábito de orar, defende-se do mal, como o teto perfeito defende a casa da tormenta. Então, a oração ela vai te criar um escudo protetor para que você se mantenha em uma vibração razoável a ponto de que você não comece a pegar essas influências, essas interferências externas. Porque à medida em que nós. Não é que a gente deixe, eu acho que eu não me expressei bem, não é que a gente deixe de pegar influências externas, nós vamos deixar de pegar influências externas negativas e vamos pegar influências externas boas, porque a nossa antena ela não desliga, o nosso Wi-Fi não desliga, mas ele seleciona a banda que ele vai sintonizar. Aí ele fala assim: Não há senha que não, bloqueie, né? não tem senha porque é inconsciente, né? Uhum, É uma escolha que a gente faz muitas vezes inconscientemente. sim. É costume, é hábito, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o hábito. Ah, eu faço isso, é temerário nós falarmos, eu fiz isso assim a vida inteira. Ó, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu Deixa, cresci assim, eu vou ser sempre assim. vou morrer assim, né? Então, mas você vai morrer assim e vai chegar lá do outro lado e vai ter aquela maior reclamação que os espíritos fazem em reunião mediúnica, que é eu não sabia, eu perdi tempo. Eles reclamam da perda de tempo. E aí ele diz assim: o pensamento, o maior ódio, o maior mal que o ódio em si opera o pensamento que o vitaliza. Então, se você tem algum problema, alguma coisa, e você está criando isso daqui, você está vitalizando toda essa situação para você. Uma coisa que não é necessário, não precisa. Então, um ótimo tema que a gente tem para falar seria o perdão. Seria uma coisa, um dia só para falar sobre o perdão, porque às vezes nós deixamos de perdoar e nós é que nos prendemos a uma situação que não pertence a nós. A pessoa te fez alguma coisa que não te agradou e você vai ficar lá curtindo esse negócio. Vai para frente, deixa, A pessoa passa. já seguiu a vida dela, já está fazendo outra, Exato. nem lembra de você mais, você está lá assim, não vou Exatamente. perdoar. Você está lá, ó, se eu passar na minha frente, eu vou atravessar a rua para o outro lado. Não, Aí a não dá. pessoa está lá assim, ó, né? Nem preocupada. Então, ele vai finalizar essa mensagem, eu não vou ler ela toda, mas eu vou pegar mais um trecho que eu acho muito importante, porque é o do pensamento. Ele diz que o pensamento indisciplinado se compara ao vento sem direção.
Então, o fixado no mal assemelha-se ao vendaval. O jovial lembra-se a aragem primaveril. O bem dirigido é como a brisa que aciona as pás dos moinhos produtores. Então, não adianta você ter bons ventos se for um mau marinheiro. Essa é uma citação do Sêneca. A gente precisa nos adaptar, nos permitir entender as coisas às vezes não é todo mundo que pensa da mesma forma. A gente viu exemplos aqui bem atuais. Escuta, será que eu não posso parar e pensar por que a outra pessoa pensa de outra maneira? Ela tem esse direito. Mas será que ela está vendo alguma coisa que eu não vi? Porque partir da presunção de que nós estamos sempre certos já é um erro. Né? Então, quando a gente pensa em certo ou errado, nós temos que entender que nós podemos estar parcialmente certos e parcialmente errados. Não tem nada 100% certo e 100% errado. Se alguém te afirmar isso, com certeza essa pessoa está errando. Que não seja nós, né? Aquela que sempre tem razão. Então, sim. É justamente assim. Então, essa é a importância de selecionar o nosso pensamento, para que a gente possa usufruir de uma qualidade de vida melhor. O bem é só para nós, em primeiro lugar, sempre para nós mesmos. Maior beneficiado. Sim, exatamente. E me diz uma coisa, a gente pode ajudar ou prejudicar outras pessoas através dos nossos pensamentos? Aí eu vou te devolver a pergunta. Não é uma indelicadeza, mas é uma pergunta que mais ou menos vai responder. A gente falou da questão 459, sim. Que a gente falou lá, que os espíritos influenciam muito mais do que a gente possa imaginar, eles nos dirigem. Será que a gente pode influenciar outra pessoa? Você sabe que existe muita sabedoria nos ditos populares, não tem? Sim, bastante. Sim. Você já ouviu falar em olho gordo? Seca pimenta. O que é o olho gordo? É um pensamento de teor altamente negativo, né, que influencia. Tinha um quadro lá na televisão do cara que tinha o olho grande, não tinha? Que ele falou, eu queria tanto um desse, bravo. É verdade. A gente sempre tem um episódio na vida da gente que fica marcado. Sim. Mas quando eu era jovem, eu era bem jovem, não devia ter lá seu 12, 13 anos, alguma coisa. E a minha mãe, ela tinha lá um Fusquinha, né? E tinha uma amiga que morava perto ali, e toda vez que a gente ia em algum lugar, se dava carona para essa amiga, o carro quebrava. Mas só quando ela entrava no carro, não podia entrar no carro que o carro quebrava. Então, assim, é lógico que é uma brincadeira, mas existem coisas que não têm explicação. Aí levava no mecânico, é sério isso. Levava no mecânico, o mecânico falava, mas não tem nada. Não achei nada que liga lá, pega na primeira. Não tem explicação. Então, assim, é lógico, a gente aqui, brincadeira à parte, o pensamento, ele é aquilo que emana, que sai de nós, vai procurar outra pessoa e, como você disse, ele vai retornar. Sim. Ele vai retornar. Então, a base de tudo que existe, de tudo que a gente conhece, é o pensamento. A gente não vai poder aprofundar isso aqui, só teria que fazer uma live só para isso. Então, o pensamento está na base da magia.
O pensamento ele está na base da reunião mediúnica. Por quê? Porque é a comunicação. Como que se dá a comunicação entre os espíritos e nós, como médiuns? Todos nós somos médiuns. Quem falar que não é médium não descobriu ainda, mas todos nós somos médiuns. É que alguns têm uma ostensividade maior, outros têm uma ostensividade menor. A grande maioria sequer desconfia que é médium e é médium, porque quando você tem pensamentos conflitantes dentro da mesma situação dentro da tua cabeça, significa a influência que você está recebendo. Eu brinco muito com aquela história do Pica-Pau, do desenho animado, né? Então tinha o desenho animado lá do Pica-Pau, que a hora que ele ia fazer alguma maldade, alguma coisa, acendia um Pica-Pau vermelhinho de um lado e vai lá. E aí do outro lado aparecia o Pica-Pau, que era o anjinho, não faça isso, não sei o que tal. E aí o que acontecia? Quando ele decidia o que ele ia fazer, se ele decidia por um, o outro sumia. Então, aquele desenho é fantástico, porque, às vezes, em coisas assim, a gente está aprendendo uma circunstância que é real. E isso acontece exatamente daquele jeito. Lógico que ali está sendo contado de uma forma lúdica, está sendo mostrado de uma forma humorada, né? Mas nós vamos entender que essa circunstância, ela acontece, e a decisão... Você veja que ele recebe os dois inputs. Ele vai sobressair em um apenas, que é a tua decisão. O que significa isso? Fala, negão, esse é o teu livre-arbítrio. Você tinha a condição de fazer isso ou aquilo. Agora, o que você fez, se alguém te influiu, lógico, esse espírito ele vai ter uma responsabilidade sobre a influência que ele exerceu em você. Mas o maior responsável és tu que fez, porque o corpo é teu. A sua última escolha sempre é tua. O cavalo é o seu. Sempre vai ser. O cavalo é o seu. Quem tinha que dirigir o cavalo era o teu espírito, o teu cavaleiro. É muito interessante. É muita... Fica a dica. E me diz uma coisa, quando em esferas mais evoluídas, né, de progresso moral, espiritual, há espíritos que se comunicam só através do pensamento, mas, digamos assim, sem barreira de línguas, por exemplo, sei lá, ele é um espírito que a última encarnação dele, por exemplo, ele foi francês, né? Ele vai, ou americano, sei lá, ele vai conseguir, ou a pessoa que está recebendo essa comunicação, esse contato, vai conseguir entender isso? Eu vou tentar explicar de uma forma mais simples possível. Então, o maior caso conhecido é o Pentecostes, né? Que foi quando os apóstolos começaram a profetizar em línguas desconhecidas, né? O que acontece? A linguagem do espírito, ela não é falada em inglês, português, espanhol, italiano. A linguagem do espírito, ela é o pensamento. O pensamento, ele é universal. Quem traduz a linguagem é o médium. Então, a gente vai ver um estudo do Ernesto Bozano, que é chamado xenoglossia, com X. Tá? Então, quando existe um fenômeno de comunicação em uma língua que o médium não conhece, mas ele dá a comunicação nesse idioma desconhecido, é chamado de xenoglossia. Por que isso acontece? Isso algumas vezes acontece para ajudar em alguma verificação de identidade ou de legitimidade da comunicação. Existe uma comunicação muito famosa do Divaldo em um congresso espírita em Paris, aonde ele psicografa uma mensagem do Leon Denis,
de trás para frente em francês. Ele não sabe francês, ele não conhece o francês nessa existência, mas ele teve uma existência anterior que ele foi francês. Então, isso de alguma forma está no espírito dele como um aprendizado já conquistado, e essa mensagem, para ser lida, ela tem que ser colocada contra o espelho. Né? Você coloca a mensagem aqui, o espelho na frente, e lê no espelho. Então, o que quer dizer isso? Todos nós temos a capacidade de receber mediunicamente uma comunicação. Certa vez, numa reunião mediúnica, eu atuando como orientador, recebemos um espírito que era um espírito originário de uma região da África. Ele começou falando um dialeto que ninguém entendia, e em alguns segundos o médium começou a falar em português. Aí, com um sotaque, ele me dizia que ele não entendia a minha língua, mas não sabia por que ele estava me entendendo. E eu, da mesma forma, no começo não estava entendendo nada, depois o médium começou a falar em português. Então, eu acho que esse exemplo deu para entender que o espírito, ele transmite o pensamento. Então, a gente precisa entender um pouquinho da questão da mediunidade. A mensagem, ela vai do perispírito do comunicante ao perispírito do médium. Porque o médium, quando ele dá a passividade, ele faz um ligeiro deslocamento do corpo, do perispírito, e existe a comunicação entre os perispíritos. Ele recebe a mensagem pelo perispírito e transmite para o corpo, ele faz a ponte. Por isso ele é um médium, ele é um médio. Ele fica na metade do caminho. Ele fica na metade do caminho. Então, você me perguntou do espírito elevado. O espírito elevado, muitas vezes, como foi a Teresa, que tinha sido rainha na França, ela dá a mensagem, só que como o Divaldo não tinha capacidade para equalizar essa comunicação, a Joana funcionou de médium, ela recebeu a mensagem e transmitiu a mensagem para o Divaldo. Então, quando existe um espírito superior e ele quer dar uma mensagem, ele transmite o pensamento para um que tenha a condição de transmitir para o outro. Aí eu lembro a vocês, lembra da brincadeira do telefone sem fio? Sim. Às vezes sai meio bagunçado. Então, a gente precisa, justamente por isso, tomar conta do pensamento. Sempre está o pensamento envolvido nesse processo. Porque você imagina o seguinte. Exemplo. Quando você vai receber uma visita na tua casa, normalmente, você dá uma ajeitada, dá uma limpada, olha se não tem alguma coisa fora de lugar, a gente sempre acaba fazendo isso, não faz? Esconde alguma coisinha. Isso. É normal, né? Você quer receber as pessoas na tua casa, tal, aquela coisa. Por que nós, como médiuns, quando a gente vai trabalhar e vai receber uma comunicação, a gente não vai fazer a limpeza? Mas é que para manter a limpeza na nossa cabeça, que a gente falou, não pode ter o transbordo do lixo mental, que senão só vai sair chorume. Nós precisamos nos manter suficientemente limpos, com a boca limpa, com a cabeça limpa, para poder receber bem esse tipo de mensagem. E a linguagem, ela vai se enquadrar dentro do contexto da comunicação como um pensamento.
Então, você tem muitos exemplos de mensagens que são dadas em outra língua, mas provavelmente a pessoa que está recebendo já teve um contato anterior para que ela possa fazer aquilo. Tá? É muito difícil. Então, é a mesma coisa que eu falar assim para você. Cris, vou te dar uma comunicação. Tá? O espírito ele tem 3 ou 4 médiums à disposição dele para dar aquela comunicação. Um não sabe ler e não sabe escrever. O segundo não tem nenhum tipo de coordenação, vamos supor. E tem um terceiro que tem a coordenação e tem algum conhecimento. Sim. Então, ele vai avaliar cada uma das ferramentas, e não significa necessariamente que aquele que conhece mais é aquele que vai dar a comunicação. Ele pode ser que moralmente ele é o pior dos 3, nesse exemplo que a gente está dando. Porque depende das ações, depende das atitudes, e tudo isso vai sempre estar dentro do contexto do pensamento. Então, quando você está participando das reuniões, é muito comum você ouvir falar que os espíritos eles já estão se acercando das pessoas durante o dia a dia. Então, não adianta a pessoa ir lá e falar uma coisa e fazer outra. Porque aí você vai demonstrar que, olha, por que ele vai acreditar em você? Por que ele vai seguir aquilo que você está falando se você não faz aquilo que você está dizendo? Se você não é o exemplo. Precisa ser coerente. Precisa ter uma similitude entre o pensamento e a atitude, a ação. Né? Porque senão a gente perde a moral. Não tem... Como que eu vou falar um negócio desse? E acontece com muita frequência isso. Muita gente fala, irmão, escuta isso, irmão, não sei o que. Ele fala assim, mas você não faz isso. A gente já viu situações, é verdade. Isso é muito real. E me diz uma coisa, é possível a gente deixar de pensar? Você consegue deixar de pensar? Eu não. Acho que quando tá dormindo, mesmo assim, tá lá a cabeça. Mas quando você está dormindo, o espírito está livre, ele não deixa de pensar. É verdade. Então, se a resposta for o corpo consegue deixar de pensar enquanto está dormindo, porque está repousando. O espírito, na verdade, as pessoas que estão no hospital em coma, gente que está descansando, está dormindo, enfim, o espírito está em emancipação. Então, ele está viajando aí pelo plano espiritual e dando vazão àquilo que ele mais gosta. Então, aquilo que você faz no dia é aquilo que o teu espírito vai fazer a hora que você estiver descansando. Então, não tem segredo. Ou a pessoa ela é tão... até carrega uma frustração e ela se segura tanto, e na hora que o espírito se liberta, vai dar vazão à fantasia dele. Isso pode acontecer, sim, tem muito disso. O cara faz o papel do santinho durante o dia, mas dentro da cabeça dele você não sabe o que se passa, né? Então é por isso que a gente vai chover no molhado, bater na mesma tecla, falar que a origem disso tudo está dentro da constituição do pensamento. Aquilo eu sou aquilo que eu penso. Tem pergunta. Eu sou aquilo que eu penso. Então, se eu não faço isso, se eu não crio essa condição de melhoria, eu não vou atingir o que eu preciso. Simples assim, é uma causa e uma consequência. Exatamente. Então vamos lá para a nossa pergunta. Nosso amigo Eros perguntando aqui: a reforma íntima e o evangelho no lar são importantes ferramentas de auxílio na limpeza e na purificação dos nossos pensamentos? Sim. Bom, são duas ferramentas
né, que nós precisamos utilizar. Então, quando nós falamos aqui em reforma íntima, em evangelho, são coisas distintas, vão nos ajudar, são dois satélites de um mesmo planeta, vamos dizer assim. O evangelho, ele é um pouco mais direcionado não só a você, mas ele é direcionado àquilo que seria a plataforma que é a tua residência, a tua casa, né? Então, tem lá uma passagem num livro do André Luiz, eu não me lembro que livro que está, não sei se é no Nosso Lar ou se é no Mensageiros, é um dos primeiros, aonde o André Luiz está vindo junto com o mentor aqui para o planeta Terra, e quando eles estão chegando, o André Luiz pergunta o que eram as luzes que ele estava vendo em alguns lugares, algumas residências. E aí, não sei se foi o Lísias ou se foi o Clarencio que fala para ele, fala, olha, essas luzes que você está vendo são as casas aonde se faz o evangelho no lar. Então, quando nós estamos fazendo o evangelho no lar, nós estamos aproximando de nós os espíritos, porque eles se programam para vir fazer o evangelho junto com a gente. Então, você tem, no mínimo, participando no evangelho, você, o teu protetor, tem um protetor familiar, tem um outro mentor que é acima, que é o mentor da região, e é como se fosse uma hierarquia. Então, você tem ali aqueles espíritos que gostam de você, que já desencarnaram e querem participar do evangelho junto com você. Você tem espíritos do entorno que muitas vezes estão precisando ouvir uma determinada coisa, um determinado esclarecimento, eles vão ser trazidos junto. Então, esse é o motivo pelo qual o evangelho acende as luzes da nossa casa. Esse é o primeiro ponto. O ponto da reforma íntima vai ser uma coisa mais nossa, uma coisa mais interna, uma coisa mais assim, vamos dizer, a reforma íntima, ela parte pela aceitação e ela parte também pela mudança. Então, eu gosto muito da citação do Francisco de Assis, que fala que nós precisamos saber respeitar aquilo que a gente não consegue mudar, né? Ter coragem para mudar aquilo que a gente precisa mudar e aquilo que pode ser mudado, e ter discernimento para saber qual é uma e qual é outra, sabedoria para saber qual é uma e qual é a outra. Então, a reforma íntima, ela só vai acontecer se você se permite. Mas para você se permitir a reforma íntima, em primeiro lugar, a gente volta naquele ponto que tinha falado agora há pouco, da questão do não achar que nós temos razão em tudo. Porque às vezes a gente recebe uma crítica, nós estávamos falando outro dia de auto-perdão, às vezes a gente recebe uma crítica, nós nem avaliamos o que foi falado e já devolvemos de primeira. Pisou no nosso pé, nós damos um coice. Então, a questão aí da reforma íntima é entender uma crítica, filtrar e pensar, isso serve para mim? É verdade? Se é verdade, por que eu vou ficar bravo? Se é verdade, é verdade. Então eu preciso mudar. Tá? E se não for verdade, eu devolvo a cacetada? Não. Se não for verdade, não me importa. Deixa para lá. Porque aí sai muito mais barato. E aí, quando nós nos permitimos errar, tá? Veja bem, errar é experiência. Agora, quando nós fazemos alguma coisa sabendo que vamos prejudicar alguém, não é erro, é má fé. É completamente diferente. Quando nós erramos e foi sem intenção, nós temos que nos perdoar. Nós temos que aceitar a nossa
infalibilidade. A partir desse momento é que você começa a se reformar. Não tem que fazer tudo perfeito. Nós temos que fazer. Porque se a gente tiver que fazer tudo perfeito, nós vamos nos sentir desmotivados e não fazer absolutamente nada. Aí fica parado. Essa é a questão. Acho que... pensei que tinha dado uma travadinha no teu vídeo. Achei que deu uma travadinha no vídeo. A conexão está pipocando um pouquinho. Mas então vamos para a gente encerrar agora, né? E entender como nos conduzir nos nossos dias de hoje, né? Que estão tão turbulentos, digamos assim. Como que a gente deve conduzir, né? Como conseguir manter esses pensamentos positivos, né? Porque essa onda de turbulência não é uma coisa que está só no Brasil, a gente percebe que isso está no mundo inteiro, né? Temos guerra, né? Estamos em período de guerra, tudo, e muitas vezes a gente se deixa levar, como a gente já comentou no começo, né? A respeito de notícias, tudo. Então, o que exercício, né? Qual seria o meio de nós nos mantermos com o pensamento elevado e os sentimentos também? Começar falando de coincidência. Eu estava conversando com um colega hoje e o que eu vou falar agora foi exatamente o que eu conversei com ele. 2 pequenas historinhas. Primeira, você está no mar. Tá? Você é o barco. Como que o barco faz para navegar? O mar, se ele está revolto e a água começar a entrar dentro de você, dentro do barco, o que acontece com o barco? O barco afunda, né? O barco afunda. Então nós somos igual um barco, nós somos um barco. Se nós deixarmos entrar dentro de nós a água, que é tudo que está acontecendo no ambiente externo, nós fatalmente vamos afundar. Então, tudo que está acontecendo, está todo mundo revoltado, está todo mundo brigando, está todo mundo não sei o que e tal. Tudo é relativo. Nós não devemos deixar que isso aconteça. Então, já conhece aquela história da pessoa que, quando o time de futebol dele perde um jogo, ele passa 3 dias mal-humorado? Isso está deixando a água que está entrando dentro dele. Ou a pessoa que briga com a mulher porque a mulher falou isso, falou aquilo. A toalha molhada em cima da cama, de novo, não sei o que, tal. Então, você já falou 4, 5, 10, 30 vezes, não vai adiantar. Você só vai piorar o teu relacionamento, continuar agindo da mesma forma. Talvez de uma outra forma. De outro jeito, de uma maneira mais assertiva, recebendo aquilo, não como se fosse uma agressão, porque a gente parece que nós não temos que... Tudo é sobre nós, né? A gente sempre acha que tudo é sobre nós. A fórmula é exatamente o seguinte: se eu quiser ficar mal, é achar que eu tenho que agradar todo mundo. Se eu achar que eu tenho que agradar todo mundo, eu estou morto. Né? Então, nós temos que ter maturidade, não de viver para agradar as outras pessoas, mas viver de acordo com aquilo que Jesus falou. Faça ao próximo aquilo que você gostaria que te fizesse. E não faça aquilo que você não gostaria que te fizessem. É simples. Então é isso, é não deixar o que está do lado de fora comandar você. O que te comanda? O que manda na tua vida? É um jogo de futebol? É uma novela? O que manda na tua vida? É a maneira como você tem que agir. Nós precisamos ser autênticos. Porque ninguém aguenta
o tempo todo ficar fazendo o tipo de que eu tenho que ser assim, porque senão tal pessoa não vai gostar de mim. Aí você não é nem o que você é e nem o que a pessoa gostaria que você fosse. Esquece. A outra pessoa tem que te gostar da maneira como você é. E você tem que ser do jeito que você é. Quando você é autêntico, voltou o ciclo na reforma íntima. Você é autêntico, você não está representando, você é aquilo. Então você sabe aquilo que você tem de defeito, você sabe aquilo que tem de virtude. Você só não pode ser muito acessível ao teu defeito e ficar passando pano e usando desculpa, e não pode também se envaidecer com a tua qualidade, com a tua virtude. Primeira historinha acabou. Segunda, que é muito mais rápida, diz que um monge budista, ele estava lá no lugar do retiro dele, quando chega um dos aprendizes, né, o gafanhotozinho lá, e fala para ele: mestre, eu tô com um problema. E aí ele olhou: dá para resolver? Falou: dá. Então não se preocupe. E aí o outro estava escutando, né? Ele foi embora, esse outro encostou e falou: então, mestre, eu também tenho um problema. E ele, com a maior calma do mundo: dá para resolver? Não, não dá. Então por que você está se preocupando? Então, já era. Então, essa história é o relativo. Então, problemas todos nós vamos enfrentar. Tem alguns maiores, outros menores, mas o problema, ele é o tamanho e a importância que você dá para ele. Muitas vezes a solução, ela não está aqui na frente. Fazer assim, ficar olhando aqui, você não enxerga o contexto. Então, muitas vezes, a gente acaba resolvendo o problema naquela relaxada. Naquele momento que você relaxou, chega a intuição. Você fez uma oração e tal, de repente dá aquele estalo: nossa, como que eu não tinha pensado nisso antes? Não foi você que pensou, essa é a influência. Que vem e auxilia. Questão 459, essa é a influência. Só que para isso você tem que estar sossegado. Você falou: tem alguma hora que eu não penso? Tem alguma hora que eu não penso? Tem. Tem uma hora sim quando você não pensa, quando você está meditando. Quando você relaxa, quando você é você com você mesmo, você para um pouco de pensar, mas você começa a ampliar a tua percepção. Finalizando essa questão, que acho que eu estou te atrasando, nós precisamos, quando a gente está dando lá curso de mediunidade, a gente tem que diferenciar duas coisas: meditação e concentração. Muitos médiuns confundem as duas coisas, tá? Uma concentração é quando você está se concentrando para fazer alguma coisa. Então, vamos supor, eu vou fazer uma vibração para uma pessoa que está doente. Então, você vai pensar na pessoa, você vai tentar pensar no lugar, se você souber onde ela está, e tudo isso é uma concentração, porque você está focando o teu pensamento naquilo. É uma concentração. Relaxamento é justamente o contrário. Então, você não está mandando, você está querendo receber. São duas vias: o teu cérebro recebe e envia. Sim. Concentração, você está enviando. Quando você está relaxando, você está se permitindo receber. Então, isso é um princípio básico da mediunidade. A pessoa, quando ela, eu não consigo escrever, eu não consigo dar passividade, tal, eu não consigo fazer psicofonia, relaxa. Se você ficar com pensamento forte, carregado, não vai acontecer nada. Quando você relaxa,
as coisas elas começam a acontecer ao teu redor, você começa a ver, você começa a sentir, você começa a perceber. E é resultado do fabuloso pensamento. Não, maravilha, muito bom. E vem, você está falando aí, eu estou pensando em mais coisas, mas hoje já não dá mais tempo, nós não temos como continuar a falar disso. O Juan está aqui, ele vai fazer o sorteio. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu tirar aqui a nossa capinha. Opa, vamos lá, Juan. Faça o sorteio aí para nós. Deixa eu colocar aqui. Opa. Vamos lá, sorteio 1. Temos livros excelentes lá no nosso sebo ainda. Então, depois o sorteado pode escolher um livro bem bacana e a gente passa uns títulos. Opa, foi a Vera Lúcia da Silva. Vera Lúcia, entre em contato conosco através do nosso e-mail. Eu vou colocar aqui o e-mail, aí você fala conosco para que nós possamos te passar uma lista dos livros que nós temos, né? São livros do nosso sebo. Aí você pode escolher, aí a gente vê como que envia para você, tá bom? Ulisses, vamos tirar uma foto para nós fazermos nossa divulgação nas redes sociais para convidar o pessoal para vir assistir depois no nosso, que vai ficar lá no nosso canal, né? Isso, vem um pouquinho mais para cá. Vamos lá? Aí, muito bom, muito bom. Vamos colocar lá depois para convidar, porque tem bastante coisa bacana aí, né? Para o pessoal tá refletindo a respeito de tudo que foi falado. Então, eu vou aproveitar a oportunidade para os que chegaram agora, né? Falar da nossa palestra de domingo. Deixa eu só me colocar aqui, que aí você fica aí escondidinho um pouquinho. Então, gente, domingo, palestra com Vitor Pitigliani, falando a respeito da dupla natureza do homem. Às 9 horas da manhã, lá no Centro Espírita Irmã Ângela, na Rua do Grito 165. Aí, aproveitando aqui para falar para vocês também que na segunda-feira nós teremos palestra online com o nosso amigo Leonardo, e ele vai falar a respeito da A Visita da Verdade. Então, tema bem bacana também. E na terça-feira nós temos o nosso Evangelho Online. Eu estou sempre convidando vocês para participarem, né? Então, venham participar, eu coloco o link, é sempre o mesmo link, a gente coloca nas nossas redes sociais, está lá no nosso Instagram, está lá no nosso grupo no Facebook, Grupo Centro Espírita Irmã Ângela. Então, participem, entrem nos grupos, comentem as nossas postagens, comentem as nossas palestras, é muito importante para nós o seu comentário. Então, fica aí o convite para vocês estarem comparecendo conosco aqui nos nossos outros eventos. Ulisses, obrigada por ter aceito o nosso convite, ter trazido esse tema bacana, foi muito bom. Você teve domingo passado conosco, né? A gente falando a respeito do Arigó, foi top, foi muito bom também. E em breve você vai estar aí conosco também nas nossas palestras online. E quem sabe outro sextor, a gente te traz aqui para outro sextor. Tá bom? Então, gente... Obrigado aí pela oportunidade, tudo de bom para vocês. Obrigada, obrigada. Então, pessoal, um bom final de semana para todos vocês. E sexta-feira estaremos de novo aqui, se Deus quiser, e Ele há de querer. Grande beijo. Bom fim de semana.